Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de agora eu vou falar um pouco sobre o profeta Jeremias, o livro de Jeremias. E na verdade eu queria fazer uma abordagem, falar de outras coisas, não só de Jeremias, para vocês entenderem o contexto, tá? E o contexto profético e o contexto também que reinado que ele passou, a linha do tempo e outros profetas que coexistiram junto com ele. Por quê? Que na hora que vocês lerem um livro, fica muito mais fácil para você entender para quem ele direcionava as profecias ou para quem ele chamava a atenção. Enfim, a sequência de reis de Judá, na verdade, começava ali do rei Josias, que foi quando ele começou o ministério dele, em 628 a.C., quem reinava era o rei Josias, tá? Rei de Judá. Tá? Capital Jerusalém. Só lembrando que 722 a.C. teve a queda do Reino do Norte, que a capital era Samaria, pelos assírios. E Jeremias, o contexto ali, o chamado profético dele foi bem no entorno de confusão, porque tinha uma ameaça crescente de Nabucodonosor sobre o reinado de Judá, sobre Jerusalém, sobre a queda de Jerusalém. Então ele começou ali no reinado de Josias, tá? 628 a.C., o ministério dele, e foi até 586 a.C., um pouco depois da queda, e que teve o exílio babilônico com Nabucodonosor, e na verdade não tenho certeza, mas estima-se que ele morreu no Egito, que depois disso ele foi deportado para o Egito contra a vontade dele. Tá? Então, na verdade, fazer um resumo rápido da sequência de reis. Então foi Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, que foi o último rei ali, antes do final do ministério de Jeremias. E o que é interessante? Quais outros profetas coexistiram junto com Jeremias? Outros dois, que também são conhecidos como os profetas maiores. Então, olha que interessante, dos 4 profetas maiores, 3 coexistiram. Então, foi Ezequiel e Daniel, porque Daniel começou ali em 605 a.C., antes da queda do reino de Judá, tá? E Ezequiel também coexistiu 7 anos antes ali de Daniel, 593 até 573 a.C. Olha que interessante. Então, dos 4 profetas, 3 coexistiram. Com exceção de Isaías, que foi naquela época ali, antes da queda, que começou o ministério dele, em 722 ali, quando teve a queda do Reino do Norte, que a capital era Samaria. Então, eu acho que esse resumo é bem interessante para entender um pouco o contexto ali do livro de Jeremias, né, para vocês lerem e ficar mais fácil também. Tá? O que eu anotei para vocês aqui, ó, o último capítulo, isso é importante também, ó. O último capítulo do livro de Jeremias resume os acontecimentos relativos à queda de Jerusalém, como eu falei para vocês, né, do reino de Judá, demonstrando o cumprimento da palavra profética. Então eu vou ler para vocês o último capítulo do livro de Jeremias. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. E o que é interessante? Isso tem a ver com a profecia de Jeremias ali no capítulo 22, versículo 24 a 30, dizendo que Joaquim morreria no exílio babilônico. E o que é mais interessante que eu preciso falar para vocês em relação ao Novo Testamento, aqui, ó, a profecia também de Jeremias, falando que a linhagem davídica, no capítulo 23, versículo 5, continuaria. Então, o que é importante? Por que a linhagem davídica é importante, como já falei em outros vídeos? A descendência de Judá, dando sequência a Davi, daria a Jesus Cristo. Lembra da passagem do Evangelho, quando Jesus Cristo cura o cego Bartimeu, e o cego Bartimeu fala: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Filho de Davi quer dizer que Jesus Cristo vem da linhagem davídica. Então, Jeremias, ele profetizou a linhagem de Jesus Cristo também. Então, caracterizando sendo um profeta messiânico. Olha que interessante. E um ponto interessante para diferenciar o livro de Jeremias do livro de Isaías, que aconteceu praticamente 100 anos antes, 100 e poucos anos antes, mais ou menos isso, o profeta Jeremias, ele não profetizou o retorno do exílio. Quem profetizou o retorno do exílio foi Isaías, tá? Nos últimos capítulos, 56 a 55, né?
sobre a libertação do exílio babilônico, que aí nesse contexto desse livro, lembrando, é o livro de Esdras e Neemias, né? E do último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias. E depois de Malaquias, ali, esses livros, tem a transição dos 400 anos de silêncio em relação ao Antigo e o Novo Testamento. Pessoal, eu acho que é isso. Tá? Tem outras informações também de Jeremias, mas eu acho que essas informações eu acho que eu não preciso falar para ficar muito extenso. Então, resumindo, o contexto de Jeremias, então, ali do ministério dele, durou mais ou menos, fazendo uma conta aqui, de 58 anos, né? Resumindo, né? De 628 anos de Cristo até 586, coexistindo com mais 2 profetas, tá? Profetas maiores. Então essa correlação entre os reis e os profetas eu acho interessante a gente falar para a gente poder entender melhor o contexto do livro. Pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que tenha ficado bem didático para vocês e até a próxima.